Vamos lá para análise macro. Bom, ontem nós tivemos um dia bem positivo nas bolsas pelo mundo inteiro, o que acabou refletindo para o nosso cenário aqui no Brasil, muito por conta de que nós tivemos ontem o primeiro membro do Fed, que é o Banco Central Americano, com um discurso mais dovish que o normal. Basicamente, dovish é quando eles falam mais ameno, menos agressivo. E esse membro do Fed, que é o Christopher Waller, ele que deu todo o otimismo para o mercado depois que ele apresentou um discurso dizendo que estava confiante para atingir a meta de inflação de 2% lá nos Estados Unidos. E, além de tudo, ele foi o primeiro a comentar com mais clareza sobre cortes de juros no ano que vem. E depois dessa fala dele, nós tivemos os juros americanos despencando, as bolsas disparando e o próprio ouro também disparando. Ou seja, a gente tem que lembrar que o ouro também já subiu 12% desde outubro. E tudo isso está muito vinculado à perspectiva de juros menores nos Estados Unidos, porque basicamente o ouro é um dos principais ativos mais seguros do mundo e ele tem um concorrente direto que é a taxa de juros americana, porque a taxa de juros ela é categorizada como o ativo mais seguro do mundo. Se ela está pagando muito, ou seja, está sendo muito rentável deixar nos juros americanos, óbvio que dá-se a entender que o ouro perde a atratividade. Só que quanto menos ela pagar, mais atrativo fica o ouro. Além, obviamente, de toda a questão geopolítica, que a gente sabe, né? Estamos no meio de duas guerras e tudo isso gera mais atratividade para o ouro, além dos bancos centrais que também estão comprando ouro a rodo, principalmente os bancos centrais da China e da Rússia, muito por conta, e na verdade a maior parte disso tudo é por conta daquela confiscada que os Estados Unidos deu no dólar da Rússia depois que eles entraram em guerra. Então, basicamente, confiscada, bloqueio, o que não tiver para ser foi feito. E isso, obviamente, gerou essa preocupação de quem não é amigo, entre aspas, dos Estados Unidos, aumente seu estoque de ouro, o que gerou uma precificação de alta para esse ativo no mundo inteiro, né? E o que vai dar sinal para as bolsas se esse otimismo continua ou não, hoje basicamente é o PIB do terceiro trimestre, basicamente a segunda leitura do PIB do terceiro trimestre americano. E também à tarde vai sair o livro bege, mas não tem tanto peso assim, e outros discursos de outros membros do Fed, o que novamente vai ficar no radar dos mercados por questões de sabermos o que os outros estão pensando, além do Christopher Waller, que foi bem positivo, né? E aqui no Brasil a gente vai tender a acompanhar esse cenário americano como está acompanhando nos últimos dias, né? Só o que pode destoar um pouco é a questão do cenário político, com a informação que os deputados e senadores lançaram um manifesto para derrubar o veto da prorrogação da desoneração que o Lula deu. Basicamente, eles se reuniram entre deputados e senadores, 400 membros, com o objetivo de orientar as bancadas para derrubar o veto sobre a desoneração da folha de pagamento que o Lula fez. No frigir dos ovos, o mercado não vai olhar para isso hoje, mas é bom ficar no radar, né? No cenário asiático, já nós tivemos uma madrugada bem pior, as bolsas fecharam negativas, com uma volta da preocupação no setor imobiliário e muito por conta de que os estímulos que o setor vem ganhando, eles basicamente não vão valer de nada se as vendas não começarem a aumentar consistentemente. E faz total sentido isso, né? Inclusive, não só o cenário imobiliário lá caiu, mas também as montadoras que ontem tinham subido devolveram tudo e as empresas de tecnologia continuaram caindo, inclusive o Alibaba novamente teve mais uma queda de mais de 2%. Hoje à noite vai sair o PMI, que é o Índice de Gerente de Compras Industriais da China, que possivelmente vai dar o direcional para a bolsa como um todo durante a madrugada lá na China. Na Europa, as bolsas estão positivas, muito por conta do cenário americano, né, que gerou essa positividade com menos juros lá, o que reflete menos juros para o mundo. E dos dados internos, nós teremos o CPI, que é a inflação ao consumidor da Alemanha, vai sair hoje. E teremos aí o Andrew Bailey, que é o presidente do BOE, o Banco Central da Inglaterra, que ele vai discursar hoje também, né? Mas basicamente o que vai mexer o mercado mesmo, sim, é o PIB, agora às 10h30 da manhã, e depois os discursos dos membros do Fed americano, o que vão refletir para a nossa bolsa aqui no Brasil.